Bom, então vamos trabalhar nesse módulo com visualização de dados. Então, basicamente, tudo aquilo que nós obtemos, né, utilizando pandas, manipulando dados, extraindo insights, né, nós podemos trazer de uma maneira visual utilizando visualização de dados. E para isso nós podemos utilizar métodos built-in, ou seja, já embutidos no pandas. Nós podemos utilizar bibliotecas externas como Matplotlib, Seaborn, Plotly, e nós também podemos aplicar estilos em dataframes, como se fossem formatações condicionais. Então, aqui no Google Colab, nós vamos trabalhar com um exemplo aqui, esse dataset cliente cifra online limpo, onde foram feitas algumas operações de limpeza. Naquele dataframe de clientes do banco digital fictício cifra online, na última aula, e aqui ele já está limpo, né, no formato CSV. Eu estou carregando a biblioteca e carregando os dados, salvando em clientes cifra online. Beleza, então eu posso utilizar primeiro métodos built-in do Pandas. Então, como é que eu posso fazer aqui? Cliente cifra online, eu vou dar um plot.scatter, que vai ser um gráfico de dispersão, vamos dizer que eu quero ver se tem uma relação visual aqui, né, entre idade e salário. Então, o que eu posso fazer? O X vai ser idade e o Y vai ser salário. Eu posso dar uma cor para os pontos aqui, eu vou chamar de Royal Blue, e vamos ver o que retorna. Então tá aqui, ó, olhando, parece não ter necessariamente uma relação, né, entre idade e salário. Parece estar bem aleatório aqui, né, então pode ter uma associação bem fraca. Beleza. Eu posso também adicionar outros parâmetros, e vale a pena dar uma olhada na documentação, que existe uma infinidade de opções aqui que podem ser utilizadas. Por exemplo, eu quero deixar uma figura menor, 6 e 4, então eu consigo alterar aqui dentro com o comando com a opção Fig Size. Beleza, agora vamos supor que eu queira plotar um gráfico de barras para a coluna de score de crédito. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar aqui, aí eu posso selecionar assim, ó, selecionar a coluna, score crédito, colchetes duplos, porque eu quero um data frame, não uma série, né? E aí eu vou fazer um plot bar H. Só que aí, o que acontece? Como eu tenho muitos dados, ele vai acabar puxando um gráfico um pouco bagunçado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um head e pegar os 10 primeiras linhas. Então, tá aqui, ó, o score de crédito, certo? Eu também posso gerar um box plot. Lembrando que, por padrão, nós temos que esses gráficos built-in eles são gerados com base no Matplotlib. Então, por padrão no Pandas. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar cliente cifra online, score crédito, plot, box plot. Aqui acho que é box. É box. Então, box plot. Aqui eu tenho o score de crédito. Eu consigo ver a distribuição do score de crédito. Né? A mediana ali próximo, quase próximo ali a 600, né? Eu tenho alguns clientes ali com 700, alguns clientes ali, 75% vão até 700, eu tenho que 25% vão ali até talvez 450, 480, e ali a mediana em 600. Dá para ver que está bem distribuído aqui, né? A caixa está equidistante, então dá para dizer que os dados estão, de certa forma, homogêneos. Então, esse método built-in de fazer, plotar, né, gráficos com pandas, você pode utilizar vários backends. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O padrão é Matplotlib, mas você pode utilizar Plotly, Pandas Bokeh, pode utilizar esse hvplot aqui. Então nós vamos ver um exemplo aqui com Plotly. Vamos ver um histograma com Plotly. Então como é que eu posso fazer? Eu posso copiar aqui. Eu vou pedir o score crédito. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso informar que agora eu vou trabalhar com o Plotly. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um box. Histogram. Se não me engano, é assim que acontece no Plotly para gerar um histograma. Eu posso escolher um template aqui. Template. Simple height. E vamos ver como é que fica. Deu um errinho. Acredito que seja ist, então. Ist. Então tá aqui o nosso histograma com Plotly.
E notem que o plotly ele te dá uma certa interatividade. Tu consegue filtrar alguns dados aqui, né? Dar um zoom, né, no caso. Se eu tivesse mais uma variável, eu conseguiria selecionar aqui ó, e deixar só ela, entende? Ou omitir certa variável. Então, ele é bem interessante. O que eu posso fazer aqui? Eu posso também diminuir o tamanho da figura. Então, aqui eu vou usar, obviamente, a linguagem, a sintaxe pro Plotly, já vai mudar um pouquinho, né? Não é a mesma sintaxe do Matplotlib. Então, vamos dizer que eu quero deixar aqui 300 de width. Ficou muito pequeno. 500 aqui, né? Então, 600 aqui. E de altura, que é o height, eu quero deixar 400, talvez. Então, aqui, ó, tá o nosso score de crédito, certo? Então, aqui é o nosso histograma com Plotly. Eu posso simplesmente também adicionar uma cor aqui, né, e colocar o gênero, por exemplo. Ele vai gerar 2 histogramas. Deixa eu ver só se tem aqui. Eu preciso colocar aqui, né, gênero. Ele vai acabar pegando os dois, né? Então aqui, se eu quiser, eu posso selecionar só um gênero para analisar. Posso tirar, né? Então fica bem interessante, dá até para comparar ali como é que está a distribuição por gênero do score de crédito, certo? Então nesse caso aqui, ó, parece que pessoas do sexo feminino aqui parece que tem um score de crédito aqui maior, né, comparado com do sexo masculino. Beleza, eu também posso gerar um box plot. Então como é que eu faço isso? Clientes cifra online, clientes cifra online, deixa eu só copiar aqui. Eu escolho aqui o score crédito, coloco colchetes duplos para ter um data frame, né? E aqui o método para gerar um box plot é box. Eu vou colocar o template aqui, ó, porque eu não gosto do template original do Seaborn, eu acho horroroso, mas é questão de gosto, né? Então eu vou colocar aqui o simple white. Então, box plot. Então tá aqui o nosso box plot. Existem outros templates, por exemplo, Plotly Dark. Isso dá para dar uma olhada na documentação, também é bem interessante aqui, né? Eu vou só diminuir o widget. Eu diminui um pouquinho o tamanho da caixa. Aqui eu vou diminuir o height. Deixar 400, vamos ver como é que fica. Aqui, acho que ficou interessante. Então eu vou deixar aqui o simple white, que eu acho mais interessante. E aí, ó, eu posso plotar aqui a mesma distribuição lá do score de crédito, né? Só que agora eu tenho ele de uma maneira interativa. Vamos dizer que eu quisesse colocar, ao invés do gênero aqui, vamos ver, o status do emprego. Então, como é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia adicionar aqui o status do emprego e aí a cor não, o X, as categorias seriam o status emprego. Vamos ver se vai funcionar. Aqui não pegou o negócio de... Aqui, beleza. Funcionou. E aí eu posso plotar os box plots aqui, né, para o status do emprego. Então fica bem interessante, eu consigo até comparar de acordo com o status do emprego. Beleza, é uma possibilidade. Agora, nós podemos trabalhar também com bibliotecas externas de visualização. Existe uma infinidade de possibilidades assim, com o plot de maneira built-in, trocando inclusive o back-end aqui, eu te convido a testar, dar uma olhada na documentação, mas também nós podemos trabalhar com bibliotecas de visualização externa. Então nós temos o Matplotlib, nós temos o Seaborn, nós temos o Plotly, o Bokeh, temos várias bibliotecas. Aqui eu vou fazer um exemplo em Seaborn, só que eu vou precisar carregar o Matplotlib e o Seaborn, porque eu vou trabalhar com com funções das duas bibliotecas. Então, import matplotlib.pyplot as PLT e import Seaborn as SNS. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um gráfico de strip plot, que você já vai ver o que é, com o Seaborn. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu vou primeiro criar uma figura aqui, né? Fig.
ax plt.subplots. E aqui, dentro dessa figura, o que eu quero fazer? Eu quero criar um strip plot. Do que? De data, que vai ser clientes, cifra online. Deixa eu copiar aqui. No meu Y eu quero crédito score. Na verdade, score crédito, né? Score crédito. A cor aqui, vamos ver se eu consigo mexer na cor. Eu quero Royal Light Gray. Eu quero adicionar um tamanho, size, igual a 9. Então, vamos ver como é que fica. E eu quero adicionar uma opacidade, uma transparência, na verdade, nos dados. Então, aqui eu vou botar 0,75. Beleza. Vou adicionar aqui plt.tight layout para ajustar em relação à imagem e eu vou plotar para ver como é que fica. Beleza, está aqui o nosso gráfico. Então, cada pontinho aqui é um cliente e eu tenho o score de crédito no Y. Só que aqui eu posso usar um parâmetro aqui que é o jitter para espalhar um pouco mais esses pontos. Já que em X aqui não vai fazer muita diferença, né? Então, eu vou botar aqui, vamos ver, 0,25, ou seja, 25%, e aí ele acaba separando. Então, aqui eu tenho o score de crédito. Vamos separar um pouquinho mais, deixar 30, que a gente consegue ver melhor. Então, aqui cada ponto é um cliente, né? Então, vamos supor que eu quisesse responder a pergunta. Aqui não traz muita ideia, mas eu já vou mostrar o que eu quero fazer. Usar um pouquinho de Data Visualization e Storytelling. Vamos supor que eu quisesse saber quantos clientes têm o score de crédito acima de 700. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna para marcar aqueles clientes que têm o score de crédito maior que 700. Então, eu vou implementar minha regra de negócio. E com isso eu consigo fazer essa contagem. Então, como é que eu vou fazer? Cliente cifra online. Score alto, vamos dizer assim, não é score alto. Score 700, vou colocar assim. Então, o que eu quero? Eu quero cliente cifra online, onde o score crédito eu quero que aplique uma função lambda, onde o score vai ser minha variável, score, sim, caso o score seja maior ou igual a 700, else não. Então, beleza. Então, aqui eu vou só pedir para rodar para ver como é que vai ficar. Deixa eu ver o que ele deu. Ele deu algum errinho. If. Faltou um if aqui. Beleza. Então, aqui, ó, score 700. Aqui, ó, é maior ou igual a 700? Não é. Então, ele vai acabar marcando. Então, nesse caso aqui, ó, como ele acabou marcando. Beleza. Agora, eu preciso contar isso. Como é que eu faço para fazer esta contagem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cliente cifra online, score 700. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer value counts. Eu vou ver o que ele me retorna. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho 265 clientes da minha base com o score maior ou igual a 700 e 728 não. Só que, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver se vai funcionar. Né? Clientes online, eu quero um percentual, na verdade. Então, aqui em percentual, eu tenho que 26, aproximadamente 27 aqui, clientes, eles vão ter o score maior que 700 ou mais. Vamos dizer que se esse score aqui, clientes com esse score sejam ideais para o negócio, essa é a minha regra de negócio, então eu quero responder isso aqui. Eu cheguei nesse resultado e eu quero trazer isso de maneira visual para a minha audiência. Então, como é que eu posso fazer isso? Aqui eu já trouxe um exemplo para facilitar a questão de tempo, né? Então, eu vou plotar o mesmo gráfico lá. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu estou chamando meus dados como cliente cifra online,
o meu Y ali no strip plot vai ser o score crédito, e agora eu vou dar um GIL, ou seja, eu vou separar com uma cor diferente aqueles clientes que têm uma performance, ou seja, o score de crédito acima de 700 e aqueles que não têm. Eu informo que eu vou utilizar duas cores, então azul para aqueles que têm e light gray, né, que seria um tom de cinza, para aqueles que são clientes com não aqui, né, o score de crédito menor que 700, e eu vou usar os mesmos parâmetros. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha mostrando que em 700 é o meu score limite para definir as duas categorias, e aqui eu estou adicionando um título, né, dando algumas características para ele, deixando ele negrito, dando uma cor, localizando ele na esquerda, né, e aqui eu estou usando uma f-string, né, para mostrar o percentual ali, deixando com tamanho 10 e estou removendo a legenda. Então vamos verificar como é que fica. Aqui ele acabou dando erro. E na verdade aqui, ó, eu chamei score 700. Então é só trocar aqui que ele vai funcionar. Deixa eu ver o que mais que está faltando. Percentual. Eu não salvei esse percentual, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, contagem clientes score 700. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o segundo elemento. Vamos ver o que vai ser. Aqui vai ser percentual. Beleza. E esse percentual aqui ele vai carregar agora. Então, tá aqui, ó. Eu posso simplesmente também arredondar aqui. Então, compro round igual a 2. Na verdade, eu vou dar o round aqui, ó. Round. E agora, vamos ver como é que fica. Então, basicamente aqui, ó, eu só tenho que trocar a ordem aqui. Light gray, porque eu usei um primeiro, né? Então, vai mudar a ordem. Então, tá aqui, trazendo de maneira visual e tu consegue bater o olho e já trazer um certo impacto, né, para a tua audiência. Evidenciando que aqui, ó, que apenas 27% dos clientes eles têm um score acima de 700, igual ou maior que 700. Né? Então, aqui está marcando o gráfico, mostrando um pouquinho de que aonde eu não quero evidenciar, eu posso utilizar uma cor com menos destaque, e aqui eu posso evidenciar o que eu quero saber, né? Aqui é a minha regra de negócio, clientes com esse score ou maior, né? Eu vou acabar demarcando aqui no gráfico. Então, é uma maneira interessante de utilizar visualização de dados, né? E storytelling para comunicar algum fato relevante aqui relacionado a esses dados, certo? Então, um exemplo prático, vale a pena dar uma olhada em outros materiais, na documentação, né, do Matplotlib, do Seaborn, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, aqui eu só trouxe um exemplo. E vamos para a última parte agora dessa aula, que é a questão de estilização ou formatação condicional em data frames. Então, nós vamos utilizar esse formato aqui sempre, né, dados, .style, .format, precision igual a 2, para deixar duas casas decimais, e aí eu vou especificar o formato. Eu vou até copiar isso aqui, ó, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com alguns formatos. Então, aqui, vamos trabalhar com clientes, cifra online, .style format, precision igual a 2, e aí eu posso usar esse primeiro método aqui, que é para trazer um gradiente nos valores. Aqui, quando eu não especificar uma coluna data frame, ele vai aplicar todo onde tiver colunas numéricas. Então, eu vou copiar aqui, background, gradient, e vou rodar para ver como é que fica. Então, aqui, ó, eu vou só pedir para rodar as primeiras linhas para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu só... .head. E aí, ó, conforme a gente pode ver, valores maiores vão adquirir uma cor mais escura aqui, ó, e valores menores eles vão adquirir cores mais claras, né? Então, onde tem colunas numéricas, ele acabou aplicando essa formatação condicional, esse mapa de calor aqui, né? Como se fosse. Então, nós podemos também aplicar a mesma coisa, só que utilizando um gráfico de barras.
Então eu posso colocar aqui, eu posso especificar alguns parâmetros, né? Pode dar uma olhada na documentação, tem bastante coisa. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas eu vou mostrar esse exemplo aqui trocando a cor, né? Então eu posso ter barras aqui também, que vão corresponder aos valores de cada coluna. Eu posso simplesmente colocar um subset aqui, né? Vamos dizer que eu queira só no salário. Então aqui eu posso colocar subset ou subset, salário. Eu posso escolher mais uma coluna, só que aí eu preciso entrar lá como uma lista também, né? Mas aqui eu vou selecionar só o salário. Então aqui ó, ele está marcando no salário. Outra opção é o highlight between, onde tu pode marcar entre dois valores aqui, né? Vamos dizer que eu queira marcar highlight between. Vamos dizer que eu queira marcar aqui um subset idade. Então, subset idade. E aqui, deixa eu só dar uma olhada ali no material, que já não estou me lembrando desse comando, eu acabo não usando muito. Mas basicamente tu consegue informar um left e um right. Então vamos fazer aqui left. O que eu quero? Vamos dizer que eu queira mostrar entre 60 e 70 anos. Então aqui eu coloco left 60, right eu coloco 70 e eu informo uma cor se eu quiser. Então vou botar um orange ali para ficar parecido com o material. Então aqui ó, ele pegou ali o 65 só. Se eu aumentar aqui, ó, vamos botar 75, ele vai acabar pegando aquele 71 lá. Então é interessante para te marcar alguns valores que você esteja procurando. Então mesma coisa aqui, ó, eu poderia simplesmente também fazer isso para o score de crédito, né? Lembrando ali o caso daquele exemplo ali, né? Eu quero 700 e vamos botar o máximo aqui, que é 1000, né? Então aqui seria score crédito. Então aqui ele vai marcar, ó, nos primeiros ali tem só um cliente com o score crédito. Certo? Outra questão que nós podemos fazer é criar uma função definida e aplicar, combinar dois estilos. Vamos dizer que eu queira barras numa coluna e um mapa de calor em outra, então eu posso utilizar aqui uma função definida. Então aqui tem um exemplo, né? Eu chamei a função de estilizar data frame, o parâmetro de entrada é um estilo. Então o estilo eu vou dar um format precision igual a 2 para deixar duas casas ali decimais, né? Quando for float, informo o formato 1, informo o formato 2 e retorno todo o estilo. Aí, para aplicar, eu utilizo .style, .pipe e informo o nome da minha variável. Então, vamos criar aqui, ó, def estilizar. Vou copiar aqui para ganhar um pouco mais de tempo, né? Estilizar dataframe, style. E aqui, vamos dizer que eu queira um background gradient no subset idade e que eu queira aqui um bar no subset salário. Feito isso, eu posso simplesmente aplicar em clientes cifra online .style .pipe e aí eu copio o nome da função, ele vai aplicar para mim. Vamos ver se vai rodar. E tá aqui, ó. Eu vou só rodar as primeiras 10 linhas aqui. E tá aqui, ó. Tá aplicado então o estilo do salário e na idade. Eu vou até trocar aqui, que eu acho que fica mais interessante. Idade e salário, vou trocar aqui para mostrar o inverso, né? Barras na idade e gradiente no salário. Então é uma maneira de também aplicar uma combinação de formatações condicionais em um Pandas Data Frame. Certo? Era isso por essa aula. Muito obrigado por ter acompanhado todos esses módulos teóricos e agora vamos para a prática.